Olá, hoje nós estaremos falando sobre reforçador. O que é esse reforçador que é tão utilizado no meio das terapias com autistas, principalmente aquelas relacionadas à análise aplicada do comportamento? Nós vamos entender um pouquinho o que é o reforçador, reforçamento, os tipos de reforçador, reforçamento e também a importância da utilização destes. Mas para entendermos antes sobre os reforçadores, é importante a gente entender um pouco da noção de comportamento. O que de fato é o comportamento? O comportamento é qualquer relação do organismo com o ambiente, ou seja, as ações que o meu organismo produz relacionadas ao contexto ambiental a qual ele está inserido. Então, esse tipo de relação é o que chamamos de comportamento. Diante dos comportamentos, de categorias de comportamentos a qual conhecemos, a que mais trabalhamos, mais nos envolvemos é o comportamento operante. O comportamento operante é aquele tipo de comportamento a qual traz consequências quando acontece. Por exemplo, se eu cantar e receber um elogio, se eu pedir e receber algo, esses são tipos de comportamento operante. Eles trazem consequência daquilo que eu me comportei de determinada forma. Como dito, esses comportamentos eles trazem consequências e esses comportamentos podem ser modificados pelas consequências que eles produzem. Essas consequências atuam ou aumentando ou diminuindo a probabilidade desse comportamento ocorrer novamente. E uma dessas consequências é o que chamamos de reforçamento. No entanto, para que um reforçador e um reforçamento venha de fato a ocorrer, é só quando uma ação produz consequência em condições semelhantes, tendo que ocorrer novamente. Por exemplo, ele não é um mero estímulo. Se eu fui bem na prova e eu recebi um elogio, isso não diz que que o reforçador existiu de fato, porque pode ser que nas próximas provas eu não estude e vou ter outras consequências. No entanto, se eu receber esse elogio e me estimular a estar estudando em todas as provas para tirar nota boa, de fato, o reforçamento ocorreu, já que o mesmo comportamento ocorreu em situações semelhantes em ocasiões futuras. No entanto, é importante também entendermos que existem alguns tipos de reforçadores. Por exemplo, os mais comuns são os reforçadores positivos e os reforçadores negativos. Muitas vezes existe uma confusão, achando que um é benéfico, que o outro não é tão bom. No entanto, essa associação não tem nada a ver. Na verdade, o positivo e o negativo não são questões de adjetivos, de bom ou mal. São questões relacionadas ao acréscimo do estímulo e a retirada de um estímulo. Por exemplo, se eu estou com frio, eu recebo uma blusa de frio. Isso foi um reforçador positivo. Eu recebi uma blusa de frio, a qual foi estimulado, o meu corpo não está sentindo mais frio. No entanto, se eu estou com calor, estou com uma blusa de frio, foi tirado essa blusa de frio e eu vou me sentir muito mais confortável. Ou seja, esse último foi um reforçador negativo, porque foi tirado o estímulo do ambiente, aquele estímulo que estava fazendo sentir calor. Já no primeiro exemplo, foi um estímulo positivo, porque foi acrescentado um outro estímulo, a qual me fez passar o frio. E existem ainda dois tipos de reforçadores, que são os reforçadores naturais e os arbitrários. Os reforçadores naturais são aqueles que ocorrem naturalmente diante de um comportamento. Por exemplo, eu estudei e adquiri um conhecimento. Naturalmente, esse conhecimento foi associado ao meu organismo.
Por exemplo, eu escovar os dentes e ter saúde bucal. Isso também é um fator natural em decorrência daquilo que o meu organismo está se comportando. Os reforçadores arbitrários, eles são planejados, né, para a gente obter respostas que a gente queira. Por exemplo, eu quero que meu filho me olhe. Toda vez que eu chamar ele e ele me olhar, eu vou dar um elogio, por exemplo. Toda vez que ele fizer uma atividade bem feita, eu vou dar um presente para ele. Esses reforçadores são os reforçadores arbitrários. Nós utilizamos justamente para tentar aumentar essa variedade de respostas e cristalizar esse aprendizado, né, e que ele venha a ocorrer futuramente, né, em situações semelhantes. Aí sim teremos um reforçador de fato nessa ocasião. Então, quais são as importâncias da utilização dos reforçadores? Nós utilizamos justamente para aumentar a possibilidade de aprendizagem, aumentar o aprimoramento de habilidades e também reduzir problemas de comportamento. Existe uma crítica muito grande, às vezes, em relação à utilização principalmente dos reforçadores arbitrários. A gente está chantageando a criança, nós estamos tentando mecanizar o comportamento. Eu acredito que com o passar do tempo, há de haver a possibilidade de serem utilizados mais reforçadores naturais. Seria perfeito. No entanto, a criança com autismo, ela tem gostos muito restritos e ela tem uma visão muito literal da realidade. Então, nem sempre ela vai estar associada ao aprendizado de uma maneira natural, ela não vai ter essa compreensão. Então, esses estimuladores arbitrários, que podem ser comestíveis, como algumas guloseimas, que podem ser sociais, como os elogios, eles servem justamente para estar possibilitando a fixação, né, desse aprendizado e, com o passar do tempo, com o ganho de habilidades primárias, indo se abrindo, na verdade, para outras demandas. Esse é o grande objetivo, né, das nossas terapias. Então, gente, nós falamos sobre os reforçadores, porque são requisitos básicos para trabalhos em terapia, e nesse período ao qual estamos passando, creio que o conhecimento sobre eles, entender a importância, a funcionalidade, é muito importante para a utilização no dia a dia. Então, é importante saber que cada criança ela é vista de uma forma singularizada, ou seja, talvez o seu filho goste de bala, talvez o seu filho não goste, talvez o filho de uma outra família goste muito de celular. Então a gente precisa entender que cada criança tem esse reforçador de potencial e ele pode ser utilizado desde que bem manejado para o acréscimo de habilidades, o aumento desse conhecimento. Então é importante estar utilizando no dia a dia da criança, sejam sociais, sejam os comestíveis, mas sempre no intuito de estimular para o desenvolvimento e para o crescimento dele. Em outros vídeos nós vamos estar falando sobre tipos de habilidades, sobre formas de auxílio, sobre a importância da rotina, e os reforçadores eles vão se encaixar bem em qualquer contexto que vai possibilitar esse crescimento e o aprendizado constante, né, das crianças especiais, das crianças com TEA. Tá bom? Um grande abraço e juntos somos a mais.